Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões e também todos os agregados, como por exemplo a infância missionária, as obras missionárias da Igreja espalhadas pelo mundo inteiro. E o que é essa missão, senão aquilo que nós recebemos? E pelo nosso batismo, nós nos tornamos membros, filhos e filhas de Deus e membros da Igreja. E assumimos essa responsabilidade de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o reino de Deus. E hoje, nesse dia, a liturgia do profeta Isaías, que foi a primeira leitura, não fala o nome de Jesus. Mas quando, desde o princípio, na igreja primitiva, ao ler esta passagem da profecia, eles identificaram Jesus. Porque nessa passagem, o profeta vai dizer que ele foi desprezado. Eles o tinham como uma pessoa insignificante, mas é através dele que vem a salvação. Esse belo texto faz para nós uma descrição inconfundível, em especial quando diz que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Outra passagem vai dizer, eu não sei se vocês já viram, quando uma pessoa é espancada no rosto, e como fica esse rosto um dia, 2 dias depois. O profeta usa a expressão, não tinha sequer aparência humana. Então olha só, não tinha aparência, e nós sabemos que Jesus, preso às vésperas, ele passou a noite sendo espancado, sendo ultrajado, e depois na manhã da sexta, a mesma coisa, tal. Então você imagina como estava na sexta-feira, um pouquinho antes de ser pregado na cruz, aquelas primeiras feridas, aquelas primeiras pancadas de um dia antes. Então essa identificação nos é feita por essas duas coisas principalmente. Quando fala, quem é que carregou sobre si todas as nossas culpas, senão Jesus Cristo? E a segunda leitura da carta aos Hebreus vai nos dizer sobre o trono da graça, que é o trono que é ofertado a todos nós, da graça de Deus. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, João e Tiago entenderam esse trono de maneira diferente. E nós não podemos fazer como eles, mas infelizmente, muitas pessoas hoje confundem. Elas imaginam esse trono de graça como algo mundano, como algo que vai trazer benefícios, regalias, imunidades, e isso não é verdade. Quando fala para nos aproximarmos do trono da graça, é para conseguir a misericórdia de Deus, o auxílio de Deus nas nossas necessidades. Deus que ama o homem com amor, e um amor sem limites, Ele assume essa nossa fraqueza, porque como diria, nós jamais conseguiríamos nos elevar até Deus, e Ele sabendo disso, então Ele se rebaixa até nós, assume a nossa humanidade, com todas as fraquezas que isso existe, exceto o pecado. Que fraquezas são essas? Todos nós sabemos. Nós temos as nossas limitações da carne, a doença, a dor, as incompreensões, a velhice que vai chegando, a morte, tudo isso é fraqueza humana no sentido de ser próprio da carne. Então Jesus assume tudo isso para a remissão dos nossos pecados. Nós
O ano que vem vamos celebrar o jubileu da encarnação de Jesus. Mas lembramos que daqui 9 anos, ou seja, em 2033, nós celebraremos o jubileu da redenção. Ou seja, da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que é o que, enfim, fala-nos dessa leitura. Ele foi sentar-se à direita do Pai, como Filho de Deus. E no Evangelho, nós vamos olhar, porque fica então essa pergunta para nós. Por qual motivo nós buscamos Deus? A maioria das pessoas hoje, de maneira errada, busca Deus por medo, ou busca Deus atrás de recompensa. E as duas maneiras estão erradas, devem ser corrigidas. Porque o autêntico cristão, aquele que é amante de Deus, da igreja, na acepção da palavra, ele não vai buscar Deus porque ele está com medo de ir para o inferno. Aí eu vou porque Deus me livre de queimar no inferno, é muito quente. Então você está buscando Deus por medo do inferno. Eu fazia uma comparação um pouquinho esdrúxula, mas para a gente talvez entender melhor. Imaginem vocês um casal, tem filhos, e o marido não gosta da esposa, maltrata a esposa, ultraja, e aí se pergunta para ele, mas se você faz tudo isso com a sua, por que você não larga dela então, se você não gosta dela? E ele vai dizer, porque eu tenho medo de pagar pensão, não vou dar conta, vou para a cadeia. Então vocês estão vendo, ele está ficando com ela, não porque ele a ama, por medo de alguma consequência. Então com Deus não pode ser assim o nosso relacionamento. Assim como também, nós não podemos buscar Deus para ganhar alguma coisa em troca. Eu vou porque eu quero ganhar o céu. Não, o céu é consequência da nossa vida em Cristo. É consequência. Imaginem vocês, ao sair desta missa hoje, vocês dissessem assim, eu vou hoje visitar a minha mãe porque o almoço dela está delicioso hoje. Você foi lá por causa do almoço. Está errado. Com ou sem almoço, você tem que ir lá. Eu acho engraçado aqueles filhos que ligam para a mãe e falam assim, tem almoço hoje? Aí a mãe fala, hoje eu não fiz nada, tá. Ele não vai. Então também está errado. Porque você deve ir visitar a sua mãe, seu filho, sei lá quem, porque você o ama, porque você quer estar junto dele, porque você quer abraçá-lo, e não porque ele vai te dar alguma coisa. Pode até ser que ele dê a recompensa. Mas você não foi atrás dela. Ela foi uma consequência. Assim também, o céu é consequência da nossa vida. A vida eterna em Deus é consequência desta vida terrena. Nós temos a vida inteira para nos preparar para a vida eterna. Eu costumo dizer, esse tempo que nós vivemos aqui na terra é para nos prepararmos para morrer. Só que a gente não sabe nos preparar. A gente não se prepara. A gente vive de qualquer jeito, tudo errado. Tudo contrário ao que diz a palavra de Deus. Aí quando chega às portas, às vésperas, quando a gente já está sentindo o cheiro da vela, aí a gente quer que o padre seja a nossa tábua de salvação. Pelo amor de Deus, chama o padre aqui. Porque se o padre não vier, eu vou queimar no inferno. Eu quero receber o sacramento, eu não sei o que, etc. Tal. Não pode ser assim. Viva de uma forma tranquila, serena, que você vai morrer de uma forma tranquila e serena. É assim que tem que ser. Lembramos que o amor não comporta explicação. Então, o que significa dizer isso? Quando Tiago e João pedem para Jesus posições privilegiadas, foram os dois, porque os dois eram irmãos. Tem outra passagem do Evangelho que diz que eles mandaram até a mãe pedir, foi a mãe que foi pedir para os meus filhos. Eles já estavam tentando ultrapassar os outros 10, por isso que o Evangelho diz que eles ficaram com raiva. Por quê? Porque eles já queriam garantir a deles, os outros não interessa. Se nós tivermos de um lado, outro do outro, pensamento mundano. Ou será que você acha que quando você chegar na porta do céu, você vai exigir suíte com ar-condicionado? Você não tem isso não. Assim, não, eu fui mais santa que você, eu fui mais santo que você vai para beliche, eu vou para suíte. Não é assim que funciona.
O céu é a casa, para começo de conversa, não é lugar. É a casa do Pai, o coração de Deus, para onde nós todos devemos ir. Por isso que eu leio um trechinho de um poema de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, nós celebramos esta semana o dia dela, na terça-feira. E ela foi uma santa que ela nos ensinou com a sua vida e com os seus escritos como é que nós devemos ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus se consegue com a vida de oração. Ter intimidade com Deus, Teresa tinha tanta intimidade com Deus, ela conversava com ele, até brigava com ele, ela questionava, porque ela era íntima de Deus. Teresa não escondia suas fraquezas. Resumindo, tem uma passagem só para vocês entenderem como é bom ser íntimo das pessoas. Porque quando você é íntimo de uma pessoa, você não tem segredo, você conversa tudo com ela. Tem uma passagem que diz que ela tinha que ir para a capela do Santíssimo e ela tinha que rezar lá. Tanto tempo. E ela não queria, ela não dava com vontade. Mas em obediência ela foi. E chegando na capela do Santíssimo, falou: não vou rezar. Eu não quero rezar, não vou rezar. E ali na capela do Santíssimo, o que ela começou a fazer em vez de rezar? Ela começou a contar os tijolinhos da parede. 1, 2, 3, 4. Foi contando, foi contando, foi contando, foi contando, foi contando. Depois, quando ela foi ter com Jesus, qual foi a minha oração que mais te agradou, Jesus? Ela pensou assim: foi aquele dia que eu entrei em êxtase na igreja, foi aquele dia que eu repousei, foi aquele dia que eu estava chorando de lágrimas diante do Santíssimo. E Jesus olhou para ela e disse: Teresa, foi o dia que você contou os tijolinhos na capela do Santíssimo, porque você estava na minha presença. Nós também deveríamos ser assim, falar: eu vou entrar dentro da capela do Santíssimo, aí a pessoa já vai preocupada, eu vou ficar repetindo Pai Nosso, Ave Maria, vou ler a Bíblia, o que eu vou fazer? Não, meu filho, quando a gente ama, a gente fica junto do amado, a gente nem fala nada. A gente quer estar junto, só isso. Casalzinho de namorado não fica ali horas e horas sem conversar, mas está junto. Então, quando você está na capela do Santíssimo, quando você está na presença de Deus, o que Deus quer é isso, é você ali. Você que é pai, você que é mãe, já me ouviu falar, quando a gente chega em casa à noite, né, os filhinhos pequenos lá de 7 meses, 8, 9, um ano, está dormindo, você não pode acordar, né, porque se acordar dá problema. O que você faz? O que o pai e a mãe faz? Fica namorando ali, só olhando. É assim que Deus faz para você quando você está na capela do Santíssimo. Ele fica te olhando, coisa linda, meu, olha. Parece com o papai, parece com a mamãe. Eu costumo dizer que tem umas mães que põem até o dedinho assim para ver se está respirando, não é verdade? Amor, que bom. Você sente bem estando. Então Deus quer você junto dele nessa intimidade. Não por interesse. Então ela vai escrever assim, Santa Teresa: não me move, Senhor, para ti o céu que me prometestes. Ou seja, eu não caminho na tua direção por causa do céu. Não me moves o medo do inferno, como eu falei, também a mesma coisa. E ela vai dizer: o que me move é ver que o teu amor te fez pregar na cruz por mim. O teu amor te fez morrer por mim. Se você quer saber se você ama verdadeiramente uma pessoa, comece a pensar se você seria capaz de morrer por ela. Se você não for capaz de morrer por ela, é porque você ainda não a ama completamente. É claro que como Deus nos amou, nunca a gente vai conseguir amar ninguém. Mas por isso que Ele foi capaz de dar a vida para cada um de nós. Num corpo tão ferido, afrontado. Por isso que nós somos chamados a pensar se nós estamos dispostos, dentro das nossas comunidades, também a observar o ensinamento que Jesus dá nesse evangelho de hoje. Não ficar atrás de cargo, atrás de função, atrás de querer aparecer. Não, eu estou aqui disponível para o que precisar de mim. Como eu dizia para vocês hoje, né? Assumam o compromisso, a responsabilidade de cristão e de cristã e desse testemunho. Dentro da igreja, mas também, principalmente, fora da igreja. Ser servo, servir, como Jesus fez, abraçando a cada um de nós. Ele se rebaixou, ele se despiu de orgulho, de vaidade e se fez um de nós. Esse evangelho não esconde a realidade da fraqueza humana. Ele mostra o pecado dos discípulos. E nós também não podemos ter vergonha de assumir a nossa condição de pecador. Porque, aliás, isso é condição para sermos perdoados. É reconhecer-nos pecadores diante da graça de Deus. E aí procurar o ministro da igreja para o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação.
Quantos de nós, ainda hoje, não quer ocupar a direita ou a esquerda do Papa, do Bispo? O Padre Neuci com certeza até mais que eu, mas eu já vi gente brigar na fila para entrar aqui, não dizendo aqui em Santa Rita, para entrar na missa, foi um lugar que nós estávamos aí, e a pessoa dizia, não, eu que vou ficar, eu que vou sentar, gente, o que é isso? A gente acha que está longe disso, né? A gente acha que está longe, e às vezes a gente vê na nossa cozinha, essa briga, essa encrenca, para estar perto do fulano, perto do bispo, perto do papa, ou perto disso ou daquilo outro. E Jesus então hoje nos dá um puxão de orelhas. Se querem ser apóstolos, como ele dizia para Tiago e João, não é agindo assim. Quando ele diz, vocês aceitam beber do mesmo cálice, Jesus quis dizer, vocês aceitam morrer, ser martirizado? Eles disseram, aceitamos. Jesus vai dizer, então vocês vão. E realmente nós sabemos que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. E João foi exilado, sofreu até a morte o exílio. É isso que Jesus quis dizer. Então, Jesus pergunta, você quer sentar ao meu lado direito? Você está disposto a dar a vida, morrer, verter sangue? E se você disser, como Tiago e João disseram, sim, mestre, estamos, ele vai dizer para você, então a direita é tua, a esquerda é minha? O que ele falou para eles? Então vocês vão beber do meu cálice, mas quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, não sou eu que decido, é o Pai que está no céu. Então que nós possamos pedir de Deus, hoje, quando celebramos o Dia Mundial das Missões, da obra pontifícia da infância missionária, e o Papa colocou como tema desse dia, ide e convidai a todos para o banquete. Todos. Essa passagem do Evangelho, da parábola do banquete, recomendam todos, maus e bons. E os servos saíram e chamaram a todos. Além daqueles que o rei tinha convidado, vieram coxo, estropiado, os pobres, os últimos, e participaram do banquete. Saia daqui hoje na certeza, Deus é quem te convida para a missão, para o banquete. E Ele convida, sem exceção, todos, homens e mulheres, para participar da mesa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.